quando Deus me põe na guerra. De que tipo de guerra a Bíblia está falando? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça. O que é militar? Militar é guerrear, é lutar, é batalhar, entrar na guerra como um soldado. Pois bem, não se embaraça com os negócios dessa vida. As coisas dessa vida que procuram embaraçar você, você precisa abrir mão delas, só para seguir em frente, lutando as lutas nas quais o Senhor colocou nas suas mãos para lutar. Lutando a guerra na qual o Senhor colocou você para guerrear. Numa guerra, nós precisamos aprender algumas coisas. Deus muitas vezes me põe na guerra, sim. Mas quando Ele me põe na guerra, Ele não me isenta de sofrimentos. Tem gente que acha que porque está guerreando as guerras do Senhor, não vai sofrer, não vai passar por obstáculos, não vai enfrentar lutas, não vai passar por embaraços, não vão surgir embaraços na sua vida. Mas acontece sim, de muitas vezes, enquanto guerreamos, passar por muitos sofrimentos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 24, o apóstolo fala a Timóteo o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Servo do Senhor é sofredor, convém que seja sofredor. Ou seja, muitas vezes abre mão dos seus direitos, porque ele está enfrentando uma guerra que não é dele, é do Senhor. E ele entende que se o Senhor está na guerra, direcionando, capitaneando, orientando, no comando, Ele vai te defender. Então você não precisa se defender por sua própria conta. Sim, como alguém pode achar que vai para a guerra e não vai sofrer? Como alguém pode achar que vai para a guerra e não vai enfrentar nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma batalha? Não tem como você querer viver a vida cristã no bem bom. A vida cristã é sofrimento do começo ao fim. Existem momentos bons, alegres, mas o melhor da vida cristã não é se você está passando por sofrimentos ou não. O melhor da vida cristã é que enquanto você sofre, você busca consolo em Deus e você encontra. Sim, numa guerra, algumas vezes eu e você precisamos recuar. 2 Timóteo 2, 22 diz que nós precisamos fugir dos desejos da mocidade. Existem estratégias de guerra e uma delas, que o Senhor diz aqui, é fugir dos desejos da mocidade. É verdade. Quando vem os desejos da mocidade, você precisa cair fora, fugir. Isso, numa guerra, muitas vezes você precisa fugir, ou seja, recuar. Vai ter momentos em que aquele que nos chamou vai gritar pra gente: ei, se protege, foge disso. Preciso estar atento à voz do meu comandante enquanto estou guerreando. Quando ele manda eu fugir das tentações da mocidade, dos desejos da mocidade, nada mais, nada menos é que ele quer me proteger. É só isso. Não é nada mais nem menos que isso. Ele só quer me proteger. O comandante, quando diz para o seu grupo de soldados que sai de determinada área perigosa, porque quer protegê-los, quer defendê-los, quer que eles não se machuquem. Deus o tempo todo nos defende. Ele não põe a gente na guerra e deixa a gente para lá. Ele nos defende. Mas quando ele manda a gente fugir de um perigo e a gente enfia a cara e desobedece, as consequências são terríveis, são fatais. Existem sofrimentos que a gente busca com a própria mão. Porque quando Deus manda fugir, é para fugir, para o nosso próprio bem. Tem muitos soldados sendo atingidos na guerra. Sabe por quê? Porque estão errando nessa questão. A voz do comandante está abafada pelo barulho à sua volta. Tem muito barulho à sua volta
dizendo para você fazer um monte de coisas que Deus está dizendo para não fazer. E você insiste em fazer. Quando vier o sofrimento, quando vier a dor, quando vier a luta, quando vier a tragédia, não reclama. Não reclama, aguenta firme. Por quê? Porque na hora que Deus disse para não fazer, você fez. Na hora que Deus disse para fugir, você foi para dentro, você foi para cima. É hora de recuar. Quando Deus diz assim, eu preciso recuar. E vai ter hora que ele vai dizer, é hora de avançar. E você vai para cima. Você avança. O que Deus diz é o seguinte, submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação, a vontade da carne, eu tenho que fugir dela. Mas o diabo eu tenho que enfrentar em nome de Jesus. Eu preciso resistir. Estando submissa à vontade de Deus, Satanás vai cair fora. Porque ele não pode com o meu Deus. Ele não pode com o teu Deus, com o nosso Deus. Amém? Numa guerra, muitas vezes, eu e você vamos precisar recuar. Preste atenção à voz do mestre e não deixe que os barulhos em volta de você abafem a voz do Senhor te dizendo, ei, não vá por aí, é perigoso. Amém? Essa foi a primeira parte da mensagem e em breve nós vamos compartilhar a segunda parte, ok? Um grande abraço.